Meus amores, no intervalo voltei correndo aqui para a nossa cozinha. A Sandra permanece conosco e olha, dando sequência nas camadas. Isso, aí a gente vai só finalizar com esse outro creme. Eu costumo colocar essa outra parte de creme e levo à geladeira, deixo ele firmar para depois finalizar, tá? Então, assim, aqui a gente vai trabalhar com um recheio de frutas de maracujá para pôr em cima. Esse recheio que eu vou usar é um recheio de fruta já pronto, que ele é um preparado de fruta que ele não tem água. Tá? Então, é um recheio forneável. O importante da gente colocar as frutas, se eu colocar uma fruta natural, ele perde a validade, ele vai ter a validade de um dia só. Tá? Então, se eu usar uma geleia aqui em cima, pode? Essa geleia pode. Então, essa geleia que eu estou usando é uma geleia que ela é forneável. Não tem muito açúcar e a gente, então, pode só decorar. Tá? Você pode colocar de pouquinho. E o importante dela, como ela não tem água, ela não vai molhar meu doce e não faz com que ele vá azedar com rapidez. Então, o mesmo prazo que tem os outros cremes, esse creme também vai durar. Tá? Então, isso é bem importante. Então, a gente só... É uma informação legal, porque de repente, minha amiga que está me assistindo, não, Tati, mas eu vou fazer no sábado para comer mesmo no final de semana, que eu vou receber visita em casa. Aí você pode até optar pela fruta, gente, natural. Isso. Mas quem faz para vender, que Isso. precisa, né, dessa questão da validade do produto, estender... Aí, isso é bem importante. Usa geleia. Tá? Então, assim, para quem vai fazer com a fruta, pode levar a fruta à panela e aí coloca só um pouquinho de açúcar e deixa aquela fruta cozinhar naquele açúcar até ela reduzir e ficar como se fosse uma geleia. Mas mesmo assim ela vai ter uma validade menor do que um recheio de frutas pronto, tá? E você que chegou agora, minha amiga, hoje o quadro Bom Sabor traz um pavê de chocotone. A Sandra... ela teve uma sacada muito legal. Mês de janeiro, nos supermercados, panetones e chocotones estão em promoção. Isso. Até ela comprou, gente, 3 por R$10, hein? Então fica Isso. a dica, vai no supermercado mais próximo da sua casa. E aí, o que ela pensou? Fazer uma sobremesa, né? Pra gente mudar a apresentação na hora de servir o panetone ou o chocotone. E aí, ela, com a mão mesmo, né? Quebrou, cortou as fatias, quebrou grosseiramente, né? Esse bolo. E aí, ela fez camadas do panetone, no nosso caso aqui nós optamos pelo chocotone. Ela fez uma mousse de maracujá, leite condensado, creme de leite e o suco concentrado de maracujá. Bateu no liquidificador. E aí ela reservou esse mousse, colocou em 2 potinhos. Em um ela misturou a mousse com chocolate branco derretido. No outro ela misturou a mousse de maracujá com chocolate ao leite. Ela optou aquele 50% cacau, para não ficar muito doce, um meio amargo, tá bom? Porque se você usar o tradicional ao leite, vai ficar muito doce a sua receita. Se você gosta, pode usar, tá? Mas para quebrar um pouquinho, a sugestão é optar pelo meio amargo ou essas versões, né, que a gente tem de 50% cacau. Isso. Fez esses 2 cremes, é só montar as camadas. Bolo, creme de chocolate ao leite. Bolo, creme de chocolate branco, bolo, creme. E eu achei muito legal essa sugestão de misturar o chocolate com a mousse, né? Isso, fica bem legal. Aqui, deixa eu só te dar uma dica daquele bombonzinho. Por Quando favor. eu faço aquele bombom, eu não monto as camadas dentro do bombom. Eu monto aqui, levo à geladeira e depois que eu faço aquela caixinha de chocolate, eu venho aqui, pego uma colherada desse doce e coloco lá dentro, tá? Então, não, porque aí fica difícil para você acertar, porque você vê que ele é pequenininho, né? Então, quando você pega uma colherada daqui, já vem todo o creme montado. E aí fica bem interessante. Aqui, gente, é só acabar com o chocolate e decorar conforme quiser em casa, tá? Então, eu tô usando aqui também um chocolate nobre e eu coloquei no micro-ondas 15 segundos para dar só uma leve amolecida nele para ficar fácil de fazer as raspas que a gente faz com raspador de legumes, tá? Então... aqui, deixa eu te mostrar só, aproveitando. Ah, e o bombom, tá? vamos ver dentro como é que Que aí você vê que ele ficou, precisava, até essa faquinha tá quente, que fica mais fácil, mas olha, a gente vai cortar ele e aí ele tá todo misturadinho lá dentro, tá vendo? Não fica... E bem molhadinho, né, bem gente? molhadinho. Olha aqui, repara. Tá? Aí ele fica todo misturado, senão como ele é baixinho, não dá para ficar fazendo as camadas, aí vai acabar ficando mais panetone do que creme. E aqui, então, ele fica todinho misturado, ó. Nossa, adorei. Arrasou, tá? Sandra. Você sabe que essa semana, Sandra, a gente recebeu uma visita aqui no estúdio, 2 telespectadoras, veio a mãe e a filha, né? E o sonho da mãe, Maria Aparecida, era conhecer a emissora, o cenário. E ela brincou, falou assim, Tati, você judia demais da sua equipe e da gente de casa, porque sempre você experimenta com uma vontade e os meninos ficam todos olhando. Mas, Maria Aparecida, eu falei para você, eles também comem. Eu como também, sempre. Mas eles também, não é? Olha, as convidadas estão aqui para não me deixar mentir. Igor, vem aqui. O Igor hoje, eu cheguei no estúdio, vem cá, Igor.
Ele falou assim, ó, Tati, hoje se você quiser, você pode Eu me chamar provo. para experimentar, né, Igor? O que você falou, Igor? Quando tem receita assim de doce, ele entra, ó, se você quiser, você pode me chamar, porque eu tô à disposição. Igor, eu vou te dar hoje mais uma vez essa oportunidade. Pode experimentar, por favor. Dessa tacinha, porque depois os outros eu vou dividir com os meninos, tá bom? Vamos ver ó, as impressões. Ó, eu vi que ele afundou bem a colherzinha para pegar todas essas camadas. É. A borboletinha também pode comer, que é papel arroz. De papel arroz. Papel arroz? É. Tá de parabéns. Tá de parabéns, Igor? Pronto? Bom. E você viu, gente? Isso que é funcionário prestativo, né, Sandra? Ajuda em tudo, faz tudo. E ele se provou assim, Tati, quando você precisar, você pode me chamar que eu experimento junto com você. Tá aí. Gostou? Adorei. Olha, minha amiga, espero que você em casa tenha gostado também dessa super delícia. Sandra, por favor, separa o meu e o dos outros integrantes Sim, da equipe também, já vai tá? ficar tudo. Muito Obrigada, viu? Sempre Mais uma pelo vez. carinho e pelas Obrigada. suas dicas maravilhosas que você dá. Além de ser receitas muito boas, você tem esse cuidado, né? Em baratear e deixar acessível para todo mundo. Sim. Essa foi uma sacada muito legal, porque agora, gente, 3 por R$10 está compensando, né? Panetone ou chocotone, você escolhe da sua preferência, vê a promoção que está acontecendo perto aí da sua casa, do supermercado e aproveita para servir de uma maneira diferente, criativa e que com certeza agrada o paladar, É né? muito bom. Arrasou, parabéns. Obrigada, De verdade, obrigada. viu? Ai, que delícia, gente, esse programa.